Matheus Antônio Elvésio. A pergunta que eu te faço, entre tantas para a gente debater hoje, o clássico que é no fim de semana já chegou? Porque o Atlético não vai com força máxima na Sul-Americana. O Cruzeiro já tem uma missão, porque se quiser sobreviver tem que vencer. Mas, ao mesmo tempo, não deixa de pensar no clássico. Como é que você enxerga a proximidade do clássico e Libertadores e Sul-Americana? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, meu amigo Júnior Brasil, aos amigos da bancada, essa gente bacana que está do lado de lá. Ô, Júnior Brasil, o clássico ele começa muito antes do dia do jogo. Tanto que muitos dos times, eles param de colocar os jogadores titulares em determinados jogos antes, como o Atlético vai fazer hoje, pensando no jogo do fim de semana. Isso aí, Cruzeiro e Atlético, sábado, está me cheirando que vai ter muita demissão no Atlético Mineiro, caso o Atlético venha a perder. E tem tudo para perder esse jogo, porque realmente, como você falou, está tudo muito bem planejado lá para caminhar para a segunda divisão. E o Atlético está indo a passos largos. E nenhum time cai para a segunda divisão naquele ano. Ele já vem caindo vários anos. E como você bem disse, Hulk e Everson salvaram muito. Mas a partir de agora eu acho que não tem salvação, não. A água chegou já acima do pescoço e daqui a pouquinho ela entra para a garganta abaixo e aí complica o meio de campo, meu amigo. O Atlético pediu para o Palmeiras foi para não fazer negócio. Pois é, acho que o Fluminense é o caminho mais certo para o Hulk. Lá tem uma série de jogadores mais veteranos, lá tem o Otávio, lá tem, quem o outro, o Fábio, os jogadores que dão certo. Só falta o Thiago Silva. Que joga muito, meu amigo, joga muito. Guilherme Arana, são os caras do grupo do Hulk. Mas futebol, contradizendo o que o Vander está dizendo aqui, futebol, amigo, o garoto, quando ele começa no sub-10 lá, ele vai subindo, vai enfrentando os adversários, vai ganhando personalidade, vai sendo trabalhado o lado psicológico dele, ele vai ganhando musculatura, força e entendendo o que é o clube ao qual ele está defendendo. Então, se tem jogador que entra contra o Flamengo, entra contra o Cruzeiro, você entra muito mais motivado. Eu aprendi quando eu jogava futebol que jogar contra um time grande é muito mais gostoso, muito mais motivante você entrar contra esses grandes do que contra marreco. Então, eu acho que fizeram a coisa certa, pegaram o garoto ali, colocaram e tem que dar oportunidade mesmo, Júnior. Qualquer menino que está na base treinando ali, ele tem que entrar. Lembra da frase do Vanderlei Luxemburgo com o Gladstone. Você escolhe a fralda ou o outro negócio que eu não lembro mais o que ele falou lá. Colocou a faixa? Era a fralda ou a faixa? O garoto escolheu a faixa, brilhou no futebol. Então, acho que é isso que nós temos que fazer. Para de passar a mão na cabeça do jogador de futebol, pelo amor de Deus. Todo mundo, coitadinho. Coitadinha do cara que levanta 4 horas da manhã, vai ganhar salário mínimo e volta 10 horas da noite com a marmitinha vazia, sem comida para levar no outro dia. Boa, Vécio. Para toda ação, existe uma reação. Essa é a realidade. A gente não sabe o que aconteceu antes para que esse segurança agisse dessa forma. Não, as imagens mostram. Eles estavam reclamando, na boa, estavam reclamando e protestando, mas assim, por mais que ali naquele momento você está incomodando, nada justifica o excesso. É isso que eu ia falar. Pela imagem que eu vi. Nas imagens que eu vi, postadas, e foram mais de uma, nada justifica a maneira como eles agiram. E outra, segurança chamar torcedor para porrada? Não dá, né? Não. Eu acho. Então eu falo o que eu vi. Você foi muito feliz na sua colocação inicial. O estádio de futebol é o único local que o torcedor pode se manifestar com vontade, aliviar, desde que ele não jogue objetos no gramado, desde que ele não atinja, não ofenda o colega do lado e etc. Mas tem que ter respeito também, eu acho que de todas as partes. Quando você tem uma direção que se acha, você tem o torcedor que está chateado porque o time não está jogando nada e os jogadores não estão representando esse torcedor lá dentro, esses jogadores automaticamente estão gerando problemas e mais problemas, porque vai gerar. Eu falo sempre que a paz no estádio de futebol, ela começa com os jogadores jogando bola e representando o torcedor lá dentro do gramado. E aqui você pode falar. Se lá na arena eles não te deixam falar, no seu canal você fala, mas aqui no Bola na Rede você pode soltar a voz. Quero te ouvir agora. Coloca o homem aí na tela. A minha resposta em relação a isso é para mim muito, muito clara. O Otávio não tinha jogado nunca comigo. Tinha ganho o direito a uma oportunidade. Oportunidade essa que a teve na Copa frente ao Goiás. Hoje eu digo que o Otávio ganhou o direito de poder ser considerado quando nós entendermos como titular da equipa, porque mostrou capacidade, deu uma resposta interessante e eu hoje
opto por quem optar, sei que fico seguro, porque tenho plena confiança nos 2 goleiros que tenho para poderem defender aqui a baliza do Cruzeiro. A rapidez de resposta física, de reação do Otávio, muito mais rápido anos que o luz, Cunha. né? Anos luz. Eu acho que a preferência é para o Otávio no momento, porque o Matheus, a condição psicológica dele não ajuda. Mas só um detalhe aqui, eu não sabia que o Wagner, ex-Cruzeiro, tinha um filho na imprensa, não, rapaz. Como é a cara do Wagner, né, rapaz? Lembra do Wagner, né? A camisa Se dela. tiver o dinheiro dele, você tá Fazendeiro dos grandes agora, rapaz. Em Minas Novas, sei lá, um lugar desse aí, viu? Mas é isso aí, eu vou com o Otávio, eu acho que é o goleiro de momento no Cruzeiro, e todo grande time ele começa por um grande goleiro. Se é para ter um grande goleiro, já que o Cássio não está, começa com o Otávio, que vem da base, já tem história, sabe o que é a história do Cruzeiro. Mais de 57 mil ingressos foram vendidos e o Mineirão lotado. A Raposa está na 3ª posição do Grupo D com 3 pontinhos, enquanto a equipe argentina é líder do grupo com 6 pontos. O Cruzeiro vem de vitória contra o Remo por 1-0 no Campeonato Brasileiro e o Boca goleou o Defensa e Justiça por 4-0 no Argentino. O Boca está invicto há 14 jogos e na vice-liderança de seu grupo no Campeonato Argentino. Vive um bom momento. Esteban Ostovic, do Uruguai, vai apitar o jogo. Sua expectativa? Eu acho que o time do Boca sempre é um time que impõe respeito, tanto o Boca quanto o River Plate. São 2 grandes equipes. Eu acho que, como o Lobão disse aqui, o Cruzeiro tem que entrar ligado, não desde o primeiro minuto, tem que entrar ligado pelo menos 1 hora, 2 horas antes, começou o aquecimento. Eu só queria pedir um negócio para o torcedor, viu, Júnior Brasil? Pelo amor de Deus, essa turma novata que não está acostumada a ir no estádio, coloca uma meia de lã, porque como vem pé frio nesses jogos grandes que enchem o estádio. Então o Cruzeiro sempre dança nesses espetáculos assim. Então essa turma do pé frio coloca meia de lã para ir no estádio hoje. E eu vou estar narrando esse jogo hoje. Eu espero narrar uma vitória de pelo menos 3-1 para o Cruzeiro hoje, meu amigo. Estou acreditando. Que bacana. Como é que chama para quem quiser Rádio acompanhar? SCA no YouTube. SCA. Como o Úbeda está comandando esses craques em campo, no coletivo o time ainda é melhor, está cada vez mais azeitado. Te falo que o Cruzeiro deu azar no dia do sorteio, o time ainda tinha debilidades e inconsistências, hoje não, o time está ajustado. Comete erros sim, mas seus mecanismos de defesa e ataque estão mais ensaiados. Joga num 4-1-3-2, com Paredes entre as linhas, sozinho ali, ou num 4-4-2, principalmente para defender de forma compacta e com linhas médias e baixas. Temos que começar pelo maior de todos, o dono do time é Leandro Paredes, meia volante, campeão do mundo 2022 com a seleção argentina, voltou seu país ao seu clube de coração para arrumar a casa. Como tem visão, liderança, inteligência para jogar, amigo, ele tá sobrando. Já no ano passado tomou conta do time e quase levou para a final. Esse ano tá ainda melhor, craque do time. Ele manda prender e manda soltar o Paredes. E o Boca é aquilo, ele vive um momento de 14 jogos de invencibilidade, bem no argentino, chega com moral, Elvésio. 14 jogos até ontem, porque hoje já vai perder e não tem refresco, não. O Cruzeiro falou, nessas bocadas aqui, quem manda sou eu, rapaz. Então, já está preparado lá os mísseis do Arthur Jorge, acho que é um bom treinador, ele está passando confiança para essa rapaziada. A gente analisando o Cruzeiro de hoje em relação ao Cruzeiro do Tite, é outro Cruzeiro. Então, é um Cruzeiro que tem mais vontade, mais determinação, mais preparo físico, porque o time do Cruzeiro realmente estava dando dó. Era um time de jogar fora, porque estava triste ver isso aí. Então, acho que o Cruzeiro hoje vai para cima do Boca e tem tudo para ganhar esse jogo, Júnior. Pergunto, vale a pena? Você tem um Jonathan voando, aí vem um Barbosa, tem ainda um Vidalba, que eu acho que se chegar um zagueiro, pode ser que ele vá embora. E aí, sua avaliação? E encaixar muito bem no Cruzeiro, porque quando você vai contratar determinado jogador, você não contrata apenas o jogador, você contrata o líder, aquele cara que realmente chama o grupo para ele, aquele cara que motiva esse grupo. Eu acho que o Cruzeiro está de olho no Barbosa e não é à toa que o treinador do Cruzeiro, o Arthur Jorge, que já conhece o rapaz, conhece a personalidade, sabe como ele é como jogador e sabe como ele é como líder. Eu acho que isso pode somar bastante no time do Cruzeiro aí, porque você tem o Fabrício Bruno, que é um bom jogador, mas não é aquele jogador tão líder assim. Agora, se você busca um cara que fala, vamos para frente, vamos apoiar, volta todo mundo. Esse Barbosa é esse tipo de jogador. Eu acho que vai dar muito certo no Cruzeiro. E tem um detalhe, 20 milhões para o mercado do futebol é pouco. Isso dá menos de 4 milhões de dólares. Então, mas é um jogador que depois você não recupera o que você investir nele pela idade. É investimento para mas é um baita zagueiro. A gente fala que falta comando ao Atlético, esse é um exemplo, Elvésio.
Eu acho que é uma situação que... Eu acho o seguinte, quando você paga um determinado funcionário, ele tem que cumprir o horário. Você trabalha de 8 às 18, com 2 horas de intervalo, então até 18 horas ele tem que cumprir a carga horária. Agora, se ele chegar, por exemplo, às 17 horas, vai falar, o pessoal está me chamando aqui e tal. Eu falei, cadê? Pede sua demissão, então, para ir embora, meu amigo. Eu acho que o atleta está pagando o salário do Hulk até daqui 6, 7 meses, por exemplo. Mas a gente não sabe de quem partiu a iniciativa também. Então vem a falha, exatamente isso aí. Está tudo muito mal comunicado. Gente, assessoria de comunicação, assessoria de imprensa é aquela que tem que dar informação Mas aqui, precisa. Mas como que ela vai dar informação se 20 minutos antes... Os caras demoram 20 minutos para poder soltar uma escalação. Então, assim, olha que loucura. Quanto tempo antes do jogo? 1h20 antes do jogo. Como é que a assessoria de comunicação vai fazer algo? A escalação do atleta só saiu 40 minutos antes do jogo oficial. É uma sacanagem, desculpa a expressão, porque a CBF dita lá que até 1 hora antes tem que liberar essa escalação para a torcida, para a gente que é da imprensa fazer a nossa escalação e etc. Erraram, feio. Ô, gente, esse rapaz que é vice-presidente do Atlético aí, cara, se eu participasse, se esse cara fosse meu professor, eu acho que eu dormia na sala de aula, porque ele fala, o Júnior, Brasil, o Atlético, pelo amor de Deus. Não, mais ainda. Que isso? Hoje o futuro do Hulk vai ser definido, ele já treina em separado. E em uma reunião pode tudo ser acertado. O site MoonBH afirmou que o Atlético pode abrir mão das multas em troca de um acordo de confidencialidade com o jogador sobre os bastidores do clube. A coisa tá feia lá dentro, então, ué. Então, quer dizer, eu te libero da multa, mas você não fala o que está acontecendo aqui não, viu, Hulk? Porque se você falar, a casa cai. Ô, Verso, isso aí não existe não, hein? Rapaz. Meu Deus, o que esse povo tá temendo? Ué, então tem muita sujeira debaixo do tapete ali, o Hulk é testemunha de tudo. Se isso for verdade, o site Moon sempre divulga. Então, gente, tem que ter muito cuidado. Ó, se você falar, vai ter uma multa de tanto, você vai pagar por isso, por isso, por isso. Ô, gente, para com isso. Eu acho que se tiver esse tipo de coisa mesmo, é uma vergonha, como dizia o nosso amigo Boris Casório, viu, meu amigo? Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas é o que está rodando nas redes sociais. A gente está escutando de algumas pessoas que uma sombra ronda o técnico Eduardo Domingues. Eu falo de Dorival Júnior. Tem gente falando que se o Barba perder o Clássico, pode haver uma troca no comando e Dorival assumir. Você acha, Bruno Lobão, que isso é possível se acontecer? E o Atlético, com uma diretoria que tem tanta falta de convicção, e o Barba, que também não ajudou em muitos momentos, e até se dispôs com o grupo, eu não duvido de nada. Eu achei que você ia falar que era Givanildo, rapaz, a sombra dele que estava pairando. Não, o Givanildo está indo para o Fluminense. Também não ajudou, ele também escala errado, ele também às vezes insiste com jogadores e não tira esses jogadores. Ele também não ajuda não, tá? Ele também precisa se ajudar. Né? Porque... E dá entrevistas ainda que gera mais turbulências ainda, aí complica o meio de campo, né? Mas Dorival Júnior, eu acho que hoje ele é sombra, do Roger no São Paulo. Dorival parece que o pessoal está querendo ele de volta lá, então ele não mete muito medo aqui não. Mas eu acho que a diretoria do Atlético, na realidade, está querendo um cara para ser o testa de ferro, exemplo que aconteceu com o Cuca, Sampaoli, Milito, o Barba. Eu acho que o Milito até faça uma ressalva, mesmo. Mas Sampaoli e Cuca fizeram por merecer. Fizeram por merecer demais. Eu acho que esses dois... Milito ainda hoje a gente enxerga de uma outra maneira um pouco. Agora, esses dois... É porque a gente vai vendo também que o elenco não ajuda. Agora, que o Barba foi... Você lembrou muito bem? O Milito foi jogar... Feliz demais. O Milito foi jogar uma final, ele perdeu o atacante e teve que colocar Allan Kardec. Um cara que estava se recuperando de hérnia de disco. E que nem tinha que estar lá. Meninos, valeu demais. Wander, muito obrigado. Bruno Lobão. E a você, Matheus Antônio Verso, muito obrigado. Placar. Vou começar com você. Placar hoje. 2-1. 2-1 pra quem? Cruzeiro. Você, o Verso. 3-1 com 3 narrações minhas. Wander? 2-2. 2-2. Eu vou de 2-1 pro Cruzeiro. Meninos, valeu. Muito obrigado.